Salgueiro 2027. Sinopse do enredo. Ritual de evocação. Larói, Mojubá. Arreda que aí vem mulher. Chego na frente, abro os caminhos. Abençoada pela força da transformação. Sou a gargalhada insubmissa que é Seoá num corpo em transe. Giro a saia vermelha e o vento arrasta as falsidades do passado. Que prazer baixar de novo neste terreiro sagrado, o chão no qual meu nome ficou conhecido mundialmente. Peço licença para me apresentar nesta gira, onde saúdo a ancestralidade que me sustenta e trago comigo a potência transgressora do feminino. Salvem todas as Marias. Convoquem todas as mulheres da academia, baianas e passistas. Despertem a energia de Pambungila, a senhora das encruzilhadas, que habita o íntimo de cada uma de nós. E energia dinâmica e vital, que desafia a norma e escreve na marrã seu nome na história, exatamente como eu fiz. Não me deixaram descansar no silêncio do apagamento e também jamais saberia me conter. Me encantei com o corpo à margem, como sempre fui, vítima de estigmas e de falácias como toda a falange da rua. Me faço presente no corpo em transe, força libertária contra o sistema patriarcal. Com qual rosto você se lembra de mim? Provavelmente no corpo das minhas meninas que me deram vida. A cada encruzilhada do tempo, fiz da passarela e dos estúdios a minha própria gira, baixei nas folias carnavalescas, nos palcos e nas telas, elegi cavalas de ébano e graça, a quem dei fama e poder, manifestando a potência transformadora que cada pombagira carrega em si. Após tanto tempo sob o julgamento dos outros, encarno novamente nos holofotes. É a hora de colocar um ponto final nas mentiras moralistas sobre os meus passos. Chega de deturpar a minha imagem e me reduzir a um mero fetiche. Agora, todos vão ouvir quem eu realmente fui. Salgueiro, é noite de gira. Em transe, de pé no chão batido, eu mesma falo por mim. A força de uma Exu mulher me garantiu, enfim, o direito pleno ao verbo nestes novos tempos. Me tragam bom fumo, rosas para me enfeitar. Um pade fartamente preparado, frutas vermelhas e um marafo de excelente procedência. Quero muitas saias rodando no terreiro, o fogo queimando toda a maldade. Dobrem os atabaques, deixem a gira comer solta, porque eu vou me demorar por aqui e só volto para o silêncio do Orum quando a última linha da minha história estiver esclarecida. Gargalho na cara de quem tentou me apagar, pois sou o mito que não aceita o esquecimento. Meu nome, nem a própria morte, teve a audácia de esquecer. Ato 1. A lenda da Chica que manda. Nunca fui de aceitar que as vontades dos outros me fossem impostas. Muitos achavam que eu era abusada e arrogante, tanto que me deram um apelido irônico de Chica que manda. Foi assim que surgiram as primeiras falácias sobre mim. Quando começaram a contar quem eu tinha sido, disseram os doutores do preconceito que eu não possuía grande beleza. Gargalhei. Para impedir que a mentira se espalhasse, soprei meus segredos no ouvido de Arlindo Rodrigues, transformando-o em um dos meus cambonos mais fiéis. Incorporei diante das arquibancadas lotadas na principal encruzilhada da cidade, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rio Branco. Fiz do asfalto o meu terreiro para retornar em glória. Exigi o requinte absoluto, adereços monumentais e a nobreza preta em movimento. Todos se fascinaram com o luxo e o bom gosto que Arlindo preparou. Me senti novamente poderosa como ostentei no meu velho Tijuco. Ao alvorecer, o sol ia alaranjado o céu, recortando a igreja da Candelária numa silhueta belíssima. Uma multidão em transe me aplaudiu e cantou aquele ó em uníssono para me evocar, na linda melodia do ponto escrito por Anescarzinho e Noel Rosa de Oliveira. Nos passos marcados por Mercedes Batista, muitos negros do morro também viraram nobres ao som de um histórico minueto. Ocupei o centro das atenções, no corpo da minha escolhida, Isabel Valença. Sentimos uma forte transformação ao estamparmos as manchetes de jornais e as capas de revistas. Me tornei a Chica que manda, do povo, deslumbrando a sociedade, uma multidão que cantava por nós, seja na rua, nas festas, nos palácios e até nos estádios. Fomos até ao esplendor do Teatro Municipal. Lá, no palco da elite, minha médium salgueirense teve que ser aceita como eu. Enfrentou os preconceitos de que negra de escola de samba não podia estar no municipal. Fomos eleitas o destaque principal. Imponentes, majestosas e invejadas.
fascinando a todos com pedrarias e bordados, com o glamour que eu imaginava nos meus sonhos coloniais. No esplendor efusivo daquela manhã de carnaval, plantei a semente no meu próximo cambono, um jovem cineasta promissor. Para me incorporar, elegi uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Eu me chamo Chica, mas nas telas do cinema, você pode chamar de Zezé. Muito prazer. Ao me ver renascida naquele corpo retinto, rasguei as roupas da servidão mais uma vez. Corri risonha comemorando a liberdade, numa corte cercada de belas mucamas. Era uma súdita livre da corda portuguesa e escandalizei de novo a sociedade. Servi um banquete especialmente preparado para os porcarias que não gostavam de mim. Ostentei belas perucas, cada uma de uma cor, e deixei o contratador de diamantes de 4, de calças curtas, rendido aos meus caprichos. Com aquele sucesso de bilheteria, fiz com que o mundo me conhecesse. O meu novo ponto de evocação era provocativo como a minha versão cinematográfica, nas batidas alquímicas de Benjor. Chicadá, chicadá. Eu dei, mas acabei mais despida do que queria, embalada pela liberdade sexual daqueles tempos. Para os olhos moralistas, nos pombas-giras, sempre somos mal interpretadas. Algum tempo depois, precisei gargalhar de novo. Decidi invadir o principal produto audiovisual brasileiro para alcançar os lares do país. Minha vida em forma de folhetim se encheu de clichês sem sutilezas. Abusaram do maniqueísmo barato, me tornando sádica e perversa, causando um rebuliço que se tornou um dos maiores sucessos de audiência. Exigi que me chamassem de Sinhá. Coloquei os estrupícios de joelhos. Para seduzir, fiz mandingas, saudei os orixás, busquei resguardo nos quilombos e servi feijoadas muito saborosas. Mais uma vez, o moralismo branco e a Inquisição me perseguiram implacavelmente. Brilhei com a juventude de Thaís. Me transformei em anjo, diabo e mulher. Porém, tudo acabou se reduzindo ao seu então jovem corpo. Senti-me violada e me afastei dos holofotes. Recolhi minha energia e prometi que só retornaria quando fosse eu para ditar a minha própria versão. Ato 2. Prazer. Francisca da Silva. Cansada das falácias, comecei a abrir os baús do tempo e revelei meus documentos a Júnia Furtado, historiadora prestigiada. Assim nasceu o outro lado do mito. Chegou a hora de esclarecer alguns fatos, mostrar que minha personalidade ia para além de supostos caprichos e parar de ser reduzida aos meus atributos físicos. Revelei sobre minha origem e a minha descendência. Do lado materno, herdei a força e coragem das mulheres da Costa da Mina, região exuberante em África. Já meu pai era um capitão da colônia, trazendo em mim a marca de uma miscigenação compulsória. Vim ao mundo na simplicidade do arraial do Milho Verde, terra onde a extração de diamantes prosperava sobre as dores e conhecimentos dos povos negros. Logo cedo, percebi as regras do jogo colonial. As relações não eram só sobre-afeto, mas uma forma de negociar alguma dignidade em meio à dureza dos trópicos. Não fui a única. Quando fui comprada pelo médico Manuel Sardinha, me senti mais uma em meio àquele mundo de homens que usavam seu poder à força. Descrita sem sobrenome, reduzida a um objeto, Francisca Parda. Minha vida finalmente mudou quando eu conheci o contratador. Não demorou para que ele me presenteasse com a alforria. Muito pode-se especular. Mas o que vivemos nos 15 anos que passamos juntos só sabemos na intimidade do nosso quarto. Não há o que levantar sobre nosso relacionamento. Afinal, foram 13 filhos em nosso período juntos, todos reconhecidos legalmente por ele. Se eu passei tanto tempo grávida, como poderia ser tão insaciável como disseram? A partir da riqueza de João Fernandes, imaginei uma outra vida possível para além das imposições que faziam sobre mim. No convívio cotidiano, fui mãe dedicada e devota da igreja. Me tornei senhora. Dona Francisca da Silva de Oliveira. Na vida social do Tijuco, tornei-me uma mecena das artes. Patrocinei apresentações teatrais. Financiei músicos e banquei os festejos sagrados populares, os catopes. Comprei minha influência cobrindo as irmandades religiosas com proventos e esmolas. Nunca fui coadjuvante, mas sim a dona da festa. Afinal, haviam limites para jogar com os poderosos e ser aceita, limites que valiam a minha sobrevivência.
Mesmo com a partida do contratador para Portugal, mantive o poder firme nas minhas mãos. Preocupada com o futuro de meus filhos, fiz questão de deixar meu testamento assinado para eternizar minhas vontades. Nele, afirmei minha fé inabalável, usando as ferramentas da Igreja Católica como instrumentos políticos de proteção para os meus. Dos 14 filhos que pari, deixei minhas joias às minhas meninas, para que arranjassem bons casamentos. Mais do que isso, garanti que todas aprendessem o saber da escrita, uma audácia para as mulheres daquela época. Aos filhos homens, o meu contratador garantiu uma boa educação, tendo todos frequentado as universidades de Lisboa e assumido cargos militares. Sempre acreditei na educação como recurso de transformação. Acompanhei, orgulhosa, os passos do meu primogênito com o Sr. Sardinha. Simão se formou em artes e estudos naturais nas prestigiadas academias lusitanas. Foi um dos pioneiros no estudo da paleontologia no país e também foi imbuído dos ideais da Inconfidência Mineira, com uma coragem que eu lhe dei de herança. No final dos meus dias, recolhi-me no convento de Conceição das Macaúbas. Admirando as esculturas barrocas e sacras, roguei ao rosário. Me via diante da imagem de Santana transmitindo saber à jovem Maria, reconhecendo o meu compromisso com as minhas filhas. Também me espelhei na força da mártir Santa Quitéria, por quem eu tinha devoção especial. Por que eu não haveria de ser também uma divindade? Por que não poderia me vestir com ornamentos de ouro e receber os pedidos dos aflitos? Em vida, segui os ritos da igreja por devoção e astúcia. Após desencantar, encontrei o orum graça ao toques dos atabaques. Nas religídeos que cultuam seus ancestrais, só o mistério das encruzilhadas seria capaz de abrigar a imensidão da minha liberdade. A cada gira, eu renasço. Reconheci na falange das pombagiras a força e coragem que sempre tive comigo. Mas, sobretudo, encontrei aqui, na força das escolas de samba, o lugar para contar a minha verdade e revela-la para o mundo. Volto a este chão que me consagra. Sinto que chegou o tempo definitivo de ser vista, reinterpretada por novos olhares e celebrada como inspiração para as mulheres que continuam na luta. Sigo sem retratos pintados pela branquitude, porque meu rosto se renova a cada incorporação. Saibam que nunca fui uma só. Fui muitas, sempre reescrita, revivida, celebrada, mas nunca esquecida. Nem mesmo acredito que essa seja uma versão definitiva sobre a minha história, pois sigo em constante mudança. Agradeço aos que agora cumprem a missão de me fazer novamente presente. No toque furioso dos tambores e no canto da nossa gente, minha história novamente se transforma. Sigo zombando, girando no meio da rua, completamente em êxtase. Nesta gira, quero todos formosos, dançando e goleando comigo. Festejem, pois é uma alegria reencarnar em um dia de folia. Chegou a hora de tomar mais essa encruzilhada. Gargalhando, me despeço. Arreda que aí vem Salgueiro. Larói. Psicografado pelo cambono Leonardo Anta. Um enredo de Leonardo Anta e Jorge Silveira. Com colaboração de Alan Barbosa e Ricardo Esseis. Consultoria de Samara Miranda. Agradecemos aqueles que antes de nós ajudaram a manifestar essa entidade na cultura brasileira. Arlindo Rodrigues, Nelson de Andrade, Fernando Pamplona, Laila, Noel Rosa de Oliveira, Anês Carzinho, Mercedes Batista, Paula do Salgueiro, Haroldo Costa, Caca Diegues, Valcir Carrasco, Walter Avancini, Joaquim Felício dos Santos, Carlos Ripper. Há outras que ouviram o canto de Chica, Cecília Meireles, Júnia Furtado, Ana Mirandas, Ezé Mota, Isabel Valença e Tais Araújo. O carnavalesco do Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2027 é Jorge Silveira, e o enredista responsável é Leonardo Anta.